Graça e paz a todos, que é o pastor Saulo Vieira e eu vim trazer mais uma mensagem de Deus para a sua vida. Amém? Eu quero falar hoje acerca de um texto muito belo do apóstolo Paulo, deixou na sua carta escrita aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 6 e 7. Eu quero compartilhar com vocês a mensagem do apóstolo. Diz assim: Como, portanto, irmãos, recebestes o Senhor, Jesus Cristo, assim andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graça. A cidade de Colossos era uma das cidades do Vale do Lico, na Frígia, e ela se distanciava um pouco de Laodiceia e também da famosa cidade de Hierápolis. Um historiador conhecido chamado Heródoto, ele fala dela com uma grande cidade, uma bela cidade, uma cidade de muita importância. Dentro de Colossos, por ela ser uma cidade importante, vai existir ali dentro algumas escolas, chamadas de escolas filosóficas, de origem grega. Então essa filosofia helenista, dentro da cidade de Colossos, ela era dividida em várias escolas ou tradições ali no século I. Dentre elas nós temos a filosofia clássica, nós temos a filosofia dos céticos, nós temos os estoicos, nós temos os epicureus, enfim, temos algumas escolas filosóficas espalhadas ali pela cidade de Colossos. E aí o desenvolvimento da carta paulina, segundo a epístola, os colossenses eles estavam correndo ali um risco de serem desencaminhados. Exatamente isso, desencaminhados por certos falsos ensinamentos que estavam sendo propagados, principalmente dentro daquela comunidade, baseada também na filosofia grega que se misturava com os pensamentos ali daquela sociedade. Não vai ser a primeira vez que o apóstolo Paulo ele vai ter que alertar uma igreja sobre os riscos que a filosofia grega ameaçava a igreja. Por exemplo, nós temos na carta de 1 aos Coríntios, no capítulo de número 15, verso de número 33, Paulo vai escrever aos Coríntios e ele vai falar uma frase seguinte, ele vai citar um ditado popular e ele vai falar: olha pessoal, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então olha só, preste bastante atenção com quem vocês ficam trocando informações diariamente, porque dependendo dessas informações, dessas conversas tortuosas e erradas, vocês podem corromper o bom costume que foi ensinado para vocês. E parece aqui, na carta de Colossenses, que o erro que estava ali doutrinário era de caráter judaico, né? Uma vez que dentro da carta a gente vai identificar que alguns defendiam a doutrina da circuncisão. No entanto, eles também iam claramente além do judaísmo, obviamente, ajustando seus pontos de vista conforme os seus vizinhos, os gentios. E então eles misturavam ali as crenças, havia algumas misturas de crenças. E Paulo está preocupado exatamente com isso. Então ele vai advertir a igreja de Colossenses, dizendo: olha, cuidado, para que ninguém vos venha enganar. E aí Paulo vai dar uma estratégia, Paulo vai dar uma palavra para que eles pudessem se fundamentar naquilo que Paulo já havia ensinado. E ele vai falar aqui no versículo de número 6, no versículo de número 6 ele fala o seguinte: olha, portanto, irmãos, como vocês receberam Jesus Cristo, andai nele. Ande em Cristo. A palavra aqui andar em Cristo, né, ela vem do verbo grego peripatel, né? E peripatel ele tem uma analogia de você fazer o caminho ao lado de alguém, ou
também você passar a vida ao lado de alguém, não é? Ter uma ideia de constância, de você andar em constância. Paulo está querendo trazer o seguinte, olha, gente, a continuação da vida cristã, ela tem que ser como no início, tá? Como que foi o início da vida cristã? Da fé em Deus. Ou seja, se vocês andarem com Cristo, andarem com Jesus, nada vai poder fazer vocês se demover do lugar, mesmo com as falsas doutrinas ou as falsas religiões. Paulo diz, olha, vocês precisam andar com Jesus, vocês precisam andar com Cristo, vocês precisam permanecer, continuar na fé, na base que lhe foi dada. O texto seguinte, ele diz, vocês precisam também se enraizar, enraizem-se em Cristo, enraizados nele, confirmados na fé. A palavra raiz, ela vem de profundidade. No termo grego é rizo, enraizar. Tornar uma pessoa ou alguma coisa completamente fundamentada. Essa é a grande dificuldade que a gente tem nos nossos dias. Enraizar. Fundamentar. Deixar uma pessoa bem fundamentada. Criar raízes profundas. Paulo se preocupa com que a igreja de Colossenses crie raízes profundas, porque assim eles não seriam retirados do lugar com facilidade. Então Paulo ensina para eles, olha, vocês têm que andar com Jesus, vocês têm que criar raízes com Cristo. E aí pode vir a filosofia grega, pode vir a filosofia dos gentios, as crenças judaicas, as misturas do sincretismo religioso, que vocês não sairão do lugar. Por quê? Porque vocês estão enraizados em Cristo Jesus. Paulo se preocupava com ele. E é a nossa preocupação dos nossos dias. Criar raízes profundas, que não nos tire do lugar. Meus queridos, só assim a gente vai poder edificar o nosso edifício. Por cima da base fundamentada que é Cristo. Então, meus irmãos, faça de Cristo o seu teste. Tá? Teste todo o sistema religioso com uma pergunta. A pergunta é esta: Cristo tem supremacia neste sistema? Se você faz essa pergunta e observa se Cristo tem supremacia naquele sistema religioso, você pode tirar suas conclusões. Quase todos os sistemas, meus irmãos, religiosos de hoje, alguns têm até algum lugar de destaque para Jesus. Mas apenas o verdadeiro cristianismo bíblico dá a supremacia para Cristo. Uma coisa é dar um destaque para ele, outra coisa é eu dar a supremacia para Cristo. Meus irmãos, ande com Jesus, se enraize com Jesus e construa um edifício forte e ninguém irá derrubar. E não se esqueça, meus queridos irmãos, que Cristo, somente Cristo é suficiente.